Pronto. Pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro, mais um esplendoroso encontro, na verdade, da nossa disciplina Projeto e Design de Interfaces. Nesta tarde de segunda-feira, uma tarde ainda preguiçosa, dia de segunda sempre é preguiçoso, seja de manhã, tarde ou noite. Deixa eu só dar uma boa tarde aqui para o pessoal que está acompanhado aqui, que está junto a mim nesse momento. Então, boa tarde para o Manuel, para o Lucas, o Felipe, o Flávio, Natália, aí o Vinícius, o Bruno, o Jorge, a Dimona, certo? Então, sejam todos bem-vindos a mais um encontro da nossa disciplina, certo? Essa disciplina eu moldei ela para ficar mais condizente com a realidade. Para quem já ouve falar bastante sobre o universo das interfaces, já com certeza deve ter notado a presença de um termo muito peculiar, o X, que nada mais é do que a sigla de User Experience, ou experiência do usuário. E aí, nas nossas aulas sobre qualidade de uso e sobre usabilidade, ficou evidente para vocês que a usabilidade, ela meio que proporciona embasamento para o surgimento desta tão importante área, deste tão importante critério de qualidade de uso, que é a experiência do usuário, certo? E aí hoje, neste momento, agora, now, vou falar sobre esse tão amplo, gigantesco e maravilhoso universo. E tem muito a se falar, e aí serão assuntos assim, a partir de hoje até o final da nossa disciplina. Então, vou fazer uma breve introdução para que vocês conheçam mais sobre a área, sobre o profissional, sobre as outras áreas de atuação, certo? Existem áreas bem interessantes dentro aí da experiência do usuário e que o designer pode muito bem atuar ou então complementar aí o seu papel dentro de uma empresa de desenvolvimento de software, dentro de um time aí voltado ao design de interfaces, beleza? Então, sem mais delongas, não vamos prolongar aqui muito, bora para o que realmente importa, certo? Então, como eu sempre faço nas minhas aulas, conceitos iniciais para que vocês tenham um entendimento da temática aqui discutida, certo? Então, o termo, o X, nada mais é do que a sigla User Experience, certo? E aí esse termo engloba a experiência do usuário, a experiência de quem usa, conforme o seu próprio nome já deixa evidente, certo? Experiência do usuário, vocês já conseguem automaticamente deduzir do que se trata. E essa experiência do usuário existe desde que as pessoas começaram a usar objetos para realizar alguma tarefa. Ou seja, essa preocupação, eu não vou dizer essa preocupação, mas a questão da experiência do usuário sempre existiu desde os primórdios, certo? É algo que, inclusive, vocês tiveram bastante contato desde que nasceram e começaram a utilizar objetos em suas vidas, certo? Então, vocês sempre tiveram contato aí com essa área. E aí, olha só, no decorrer do nosso dia, nós nos tornamos usuários de várias coisas. Várias coisas ao nosso redor são objetos que nós podemos utilizar. E esses objetos acabam por nos proporcionar uma experiência de uso, certo? Olha só, alarme do celular, cadeira, carro, controle remoto, o Facebook, talheres, caixa eletrônico, copo de cerveja, ou então aqui uma caneca, certo? Tá me acompanhando aqui do lado, ou o próprio Instagram. Então, tudo isso aqui são objetos, são coisas nas quais você tem contato durante o seu dia a dia e que acabam por caracterizar uma experiência de uso. Você tem uma experiência de uso quando utiliza o alarme do celular. Acredito eu que não seja uma experiência muito agradável, porque geralmente nós colocamos o alarme do celular para não perder compromissos importantes. Principalmente aí para quem está tendo aula pela manhã, que eu acho que deve ser um saco. Eu, particularmente, odeio acordar cedo. E aí acorda já com o barulho do celular. O próprio fato e você está utilizando esse alarme do celular, caracteriza você como um usuário. E tem por trás disso uma certa experiência. A cadeira na qual vocês estão sentados, a cadeira aqui na qual eu estou sentado, também proporciona uma experiência para mim, usuário. Certo? Ela tem uma forma de ser utilizada. Aí o Facebook também tem a sua própria questão da experiência do usuário, isso é óbvio, porque se trata de um sistema interativo
Os talheres, olha só, objetos aí da vida real, eles foram minuciosamente planejados para que você pudesse manuseá-los e torná-los e fazer uso aí da sua utilidade de forma adequada, certo? Então, todos esses objetos e produtos que eu listei aqui, sejam digitais ou não, são coisas usadas por nós, pessoas, humanos. E aí todos eles têm em comum, além dessa ampla utilidade por nós, a questão de proporcionar uma experiência de uso, certo? Porque todos foram projetados para alguma função. A caneca que eu estou aqui do lado, que está com água, ela foi projetada para cumprir a sua função, certo? Para poder armazenar algum líquido aqui, o cabo dela para poder permitir o manuseamento adequado, enfim, o próprio projeto, ou melhor, a própria fornece, digamos assim, desses objetos já condiz aí com as suas funções. Beleza? E aí, olha só qual seria a utilidade do alarme. Eu sempre gosto de falar, certo? Mas vamos aqui pensar a respeito. Qual a utilidade do alarme? A utilidade do alarme é fazer com que você acorde cedo. Qual a utilidade aí do caixa eletrônico? Geralmente você utiliza para sacar dinheiro, para fazer algum depósito, para fazer alguma transferência, enfim. Mas eu acho bem difícil que, com a ampla difusão dos smartphones, acho bem difícil alguém ir para o caixa eletrônico só em grande necessidade. Eu, particularmente, resolvo tudo pelo meu celular, acho muito mais prático. Qual a utilidade do Facebook? Além de receber comentários aí nas fotos das suas tias, ou então de ver memes, coisas do tipo, tem a sua utilidade aí também por trás, certo? É mais fácil falar qual não é a utilidade do Facebook. De fato, né? Eu não sei se vocês concordam, mas eu estou sentindo essa rede social morrer aos poucos. Eu acho que o Instagram veio para roubar toda a cena e o Facebook está ficando de lado. É tanto que eu nem sei por que eu entro tanto no Facebook, acho que só para ver meme, porque não tem mais tanta utilidade para mim. Então, acho que. Então, eu particularmente concordo aí com a observação do Emanuel, realmente não tem mais tanta utilidade. Pronto. Outra rede social que eu também utilizo bastante é o Twitter. Twitter é bem interessante, porque como é uma rede voltada à troca de informações, não de fotos e curtidas, essas coisas, você sabe lá tudo em tempo real. Então você sabe primeiro no Twitter para depois saber nas outras redes. Isso eu acho muito legal. Serve para muitas outras coisas, né? Principalmente digamos assim, algumas lojas se mostrarem, porque tem a questão da loja virtual, ah, alguns fãs criarem páginas aí para os seus ídolos, enfim, certo? Mas particularmente eu já não vejo mais tanta utilidade assim para o usuário convencional, porque meio que está morrendo a rede, as pessoas têm interagido pouco lá pelo Facebook. Acho que as interações estão acontecendo com maior, frequência lá no Instagram. Acho que a rede social Instagram está sendo uma das mais utilizadas. Eu acho. Dos jogos Orkut, de fato. Meu Deus, era muito bom. Eu gostava de jogar Café Mania, Colheita Feliz, qual mais? Tinha o Bud Pog, se eu não estou enganado, que você criava o seu bonequinho, e aí você interagia com os bonequinhos de outras pessoas, enfim. O Facebook só morreu ainda porque é um ecossistema muito abrangente. De fato, tá meio que unificando as redes sociais. Tem, inclusive, pessoal, olha só, o Twitter tirou isso. Eles tinham uma espécie de stories que chamavam de fleets, e agora não existe mais. Eles tiraram isso aí da rede social deles. Então já diferencia, né? Já diferencia das demais que tem aos montes essa mesma funcionalidade. Pronto, ó, o TikTok também veio aí para roubar a cena. De fato, ó, Diego falou de todos os jogos que eu jogava também. Ó, massa, então a Natália é das minhas. A Natália jogava Café Mania, Colheita Feliz, tinha o Bud Poke, enfim, certo? Sim. Ó, os Flits tiveram um porquê de ser excluído do Twitter. Sério, Marcos? Por quê? Diga aí, eu não tava sabendo. Tava eu por fora, eu só sei que foi excluído. Deixa eu só abrir aqui a janela do meu quarto, peraí.
Pronto. Não pode comentar por aqui? Beleza, beleza. Eu acho que eu peguei. Acho que eu entendi o motivo de ter sido excluído. Mas enfim, certo? Vamos continuar aqui com a nossa aula, beleza? E aí, quando você utiliza um desses objetos, sejam digitais ou não, certo? Você tem uma experiência, que é o que eu já venho falando. A experiência de se usar um caixa eletrônico. Vamos aqui pensar a respeito. Você vai lá no caixa eletrônico aí do Banco do Brasil, por exemplo, que é onde eu tenho uma conta. E aí, o que você vai fazer lá no caixa? Você vai sacar, depositar dinheiro, vai pagar boletos, vai realizar transferências, enfim, certo? Então, esse próprio objeto, ele tem a sua experiência pautada. A forma como o usuário vai interagir com ele vai proporcionar uma experiência de uso, certo? Vai proporcionar uma experiência de uso, de usuário, na verdade, para a pessoa que fazer uso desse caixa eletrônico. E aí, essa questão da experiência do usuário está pautada nisso. Temos um objeto, o usuário vai fazer uso dele, e através desse uso que a gente vai conseguir ter a dimensão dessa experiência do usuário. É mais ou menos assim. É assim que as coisas acontecem. Bem óbvio, certo? Não tem nenhum enigma, não tem nenhuma dificuldade para se entender tudo isso, certo? E aí, com o surgimento dos nossos produtos digitais, com a difusão, digamos assim, maior das tecnologias, afinal, estamos quase que fazendo uso direto da tecnologia em nossas vidas, acho que a gente faz uso bem massivo. E aí, com o surgimento desses produtos digitais, sejam websites, aplicativos, os próprios caixas eletrônicos, tablets, smart TVs, videogames, enfim, a experiência do usuário começou a migrar para esses objetos, esses produtos digitais, e aí isso fez surgir a área aí da experiência do usuário. Então, quando a gente projeta um site, há uma experiência ali por trás, a experiência de se utilizar esse site. E essa experiência ela pode ser tanto positiva ou negativa. Isso dependendo aí do fluxo interativo, das interações, como as coisas estão ali organizadas, certo? E aí a experiência positiva, olha só que interessante. Quando você consegue realizar a tarefa sem demora, frustração ou problemas. Pense aí em algum sistema que vocês utilizam que ele é muito prático. E aí você já consegue deduzir que as coisas feitas nesse sistema, que é muito prático, que vocês têm uma visão bastante positiva dele, as coisas ali são feitas sem demora, vocês não têm frustração e raramente acontece algum problema, certo? Isso aqui são coisas aí que o cigarro não proporciona. A experiência com certeza de vocês lá é negativa. Duvido que nenhum de vocês aí tenha saído frustrado. Duvido que nenhum de vocês tenha tido alguma demora com esse sistema, principalmente quando é na época de matrícula ou quando é final do período, enfim. Problemas são inúmeros. Então, só para vocês verem que quando a experiência é positiva, não temos demora, não temos frustração, não temos problemas. Quando é negativa, nós temos a presença aí de um ou de todos, de um, dois ou todos esses elementos aí, certo? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Pronto, a Magazine Luiza, perfeito. A Magazine Luiza eu gosto muito, inclusive, da interface deles, da praticidade aí dessa loja virtual, desse e-commerce. E para mim, na minha questão, na minha experiência de usuário, é bastante positiva. E outro ponto, a questão da experiência do usuário, vocês verão que é algo muito subjetivo. A forma como eu encaro a interface aí da Magazine Luiza é diferente da forma como, por exemplo, o Marcos encara, certo? Talvez para ele não goste. Ele não gosta da interface, ou ele tenha tido alguma experiência negativa que fez com que ele ficasse com essa visão aí borrada da interface. Pronto, os das americanas também é muito bom, certo? Então, massa que você já tem boas referências para o nosso trabalhinho final lá da terceira unidade. E aí, essas tarefas, as tarefas que os usuários desempenham dentro de um sistema interativo, elas podem ser de dois tipos: funcional ou emocional, certo? Uma tarefa funcional, como o próprio nome já deixa evidente,
consiste em, por exemplo, o cliente entrar no Internet Banking e gerar um boleto. O que isso evidencia? Evidencia uma das funcionalidades dispostas por esse sistema interativo. Tarefa funcional é uma funcionalidade que o sistema interativo disponibiliza ao usuário. Bem direto ao ponto, sem muita enrolação. A novidade agora são as tarefas aí emocionais. Olha só, ao entrar no Instagram para saber o que seus amigos andam fazendo, ou no Facebook para saber o que postam. Ou é uma funcionalidade disposta por esse sistema interativo, pelo Instagram, pelo Facebook. Só que quando você entra, você tem essa emoção de saber o que seus amigos, seus parentes andam postando. Por exemplo, aí a Dimona, quando pronto, a Dimona postou alguma coisa que deixou toda a turma feliz. Sei lá, ela foi aprovada no mestrado, por exemplo. Não sei se ela quer fazer mestrado, mas enfim. Digamos que a Dimona foi aprovada no mestrado. Ela vai lá, posta no feed do Instagram dela, e aí todos nós vemos essa publicação. Como a gente se sente? A gente se sente feliz, porque é algo que nos trouxe essa emoção, certo? A gente tem algum laço afetivo com a Dimona e a gente fica feliz pelas conquistas dela. Ai, meu Deus, o sonho, que bola! Espero seguir carreira aí no mestrado. Então, acho que eu fiz um bom palpite. Então, essa Dimona, com certeza ela vai passar. Então, muito em breve a gente vai ficar feliz com essa postagem dela. Então, a gente entra lá, viu essa postagem no Instagram, e aí ficamos felizes. Isso nos trouxe uma emoção, certo? Outro exemplo, vamos aqui agora pensar no contrário. Não sei se vocês acompanham páginas assim de ONGs, de animais, enfim. E geralmente eles trazem alguns casos delicados, alguns casos que você fica bem sensibilizado com isso. E aí você entra, vamos agora considerar o Facebook, entrei lá no Facebook, eu curti a página dessa ONG, pronto, tá Unidos pelas Patinhas, de Paulo Ferros. E eu entrei lá na página da Unidos às Patinhas, de Paulo Ferros, e que eles fizeram publicação de um animal que foi resgatado de rua, que estava numa situação bem debilitada. Enfim, não vou entrar em detalhes, óbvio, mas cabe que ele estava numa situação debilitada. Aquilo me deixou triste. Isso me proporcionou uma emoção. E caracterizou essa tarefa, essa funcionalidade que o Instagram, Facebook possui, e me permitiu ter algum tipo de emoção, certo? Então, essas tarefas emocionais consistem nisso. Funcional é a própria funcionalidade que o sistema interativo disponibiliza ao usuário. Emocional pronto, digamos, são as emoções que os usuários podem ter ao fazer o uso dessas tarefas. Pronto, perfeito. A melhor forma de assimilar tudo isso. Então, tarefas funcionais são as tarefas, são as funcionalidades do sistema. Tarefas emocionais são o que o usuário sente a fazer uso de alguma dessas tarefas, certo? É importante se pensar a respeito. Afinal, estamos preocupados com a experiência do usuário. Cada usuário é um universo diferente. Eu sou diferente da Dimona, que é diferente do Flávio, que é diferente do Marcos, que é diferente da Natália, enfim. Cada um de nós temos nossas subjetividades. E as nossas subjetividades é o que nos farão ter emoções ao se utilizar esse sistema. E óbvio, você quer proporcionar as melhores emoções para o usuário, você quer deixá-lo feliz, satisfeito, não quer proporcionar nenhuma dor de cabeça aí para ele. Então, você acha que ele já consegue enxergar um pouquinho o fio da meada do que eu estou querendo falar. Certo? É o que eu estava exatamente aqui falando, que essas experiências são objetivas, cada pessoa tem uma experiência diferente ao se utilizar um produto digital. E essas nossas experiências, elas são influenciadas pelos fatores humanos e pelos fatores externos. Os nossos fatores humanos vão englobar as nossas habilidades, a visão, coordenação motora, a nossa capacidade de ler e entender o que está escrito, o nosso humor, certo? Coisas que estão relacionadas a nós. Os fatores humanos, que obviamente influenciam na experiência que nós teremos aí com o produto digital. Os fatores externos, por si só, estão relacionados a tudo o que é externo ao sistema interativo e a nós, usuários. E aí, o que isso engloba? Engloba o horário do dia, o ambiente
outros usuários, beleza? Então é importante também ter em mente que os fatores humanos e os fatores externos influenciam na experiência do usuário. Fiquem com isso, fixem isso na mente de vocês. Apesar de subjetivas, as nossas experiências elas foram projetadas por um profissional, não as nossas experiências pessoais, nossas experiências ao se utilizar um sistema interativo. Beleza? Então, há um profissional por trás preocupado em fazer com que as interações e tudo que está ali projetado em uma interface proporcione a esse usuário a melhor experiência possível. Pense aí no melhor sistema de vocês, vocês já citaram Magazine Luiza, Americanas, então as coisas ali foram pensadas por um time de designers. E esse time de designers, com certeza, teve especialistas em experiência do usuário. E esses especialistas em experiência do usuário atuaram de forma a garantir que, por mais que as pessoas tenham suas subjetividades, por mais que cada pessoa interaja com esse mesmo sistema de maneira diferente, por mais que essas pessoas elas sejam influenciadas por vários fatores, sejam humanos ou externos, enfim, ele sintetizou tudo isso e conseguiu proporcionar uma experiência que fosse positiva ou para todos ou positiva para uma maior parcela de usuários. Beleza? E aí ele precisou ter o conhecimento dos conceitos, dos preceitos, das leis, enfim, da interação humano-computador, que é um campo de estudo gigantesco. É tanto que nessa disciplina acho que a gente não chega nem a ver 10% do que é esse universo. São muitas coisas aí para se estudar. E aí ele fez esse estudo, aplicou tudo que ele aprendeu, questão das suas experiências, alguns sistemas aí que fracassaram ou que tiveram sucesso, enfim, sintetizou tudo isso e proporcionou a melhor experiência para todos esses usuários. Deixa eu ver aqui o que o Emanuel falou. No cigarro não tem um profissional preocupado. De fato, não tem. Se eu não estou enganado, quando nós fizemos uma visita lá no cigarro, lá no cigarro, não. Na verdade, quando nós fizemos uma visita lá no setor responsável por gerenciar o cigarro, eles tinham citado algo assim desse tipo, que não teve essa preocupação com interface, até porque é um sistema antigo, e aí o que a gente está discutindo ainda é novo, essa área da experiência do usuário ainda é nova, inovadora, enfim. Então, realmente não teve um profissional preocupado, não um profissional, um time, tá? Porque é um sistema gigantesco. Uma pessoa só ficaria bastante sobrecarregada. Então, não teve um time dedicado a isso. Não tiveram designers que planejaram diferentes interações, validaram elas, fizeram modificações de acordo com as necessidades, enfim, não teve nada disso. O pessoal só estava programando e tentando atender aos prazos, às exigências, enfim, até hoje ainda é assim. Então, até onde eu saiba, não tem um time de design lá no departamento responsável por gerenciar o cigarro. Tem um time de programadores, tanto front-end como back-end. É o pessoal do front, geralmente não tem tanto conhecimento nessa área. O pessoal sabe como criar uma interface, mas não tem esse conhecimento voltado aí para a experiência do usuário, enfim, certo? Porque isso está mais direcionado ao time de designers, ao time responsável por isso. O time do front só recebe tudo que o time dos designers faz e eles programam. Geralmente é assim que as coisas acontecem aí no universo real, beleza? Nós falamos muito sobre cigarro, mas o site da UFESA também precisa de atenção. De fato, o site da UFESA, a título de conhecimento, não sei se vocês sabem, ele segue um molde que já é padronizado pela esfera governamental. É tanto que se vocês forem em sites de entidades governamentais, digamos assim, nós temos as faculdades, a UFESA, não consigo pensar em outro exemplo aqui, mas sei lá, talvez uma Da secretaria. Pronto. UFRN também. Oi? O da UFRN também segue o mesmo padrão. Pronto, perfeito. Da UFRN também segue o mesmo padrão. Porque eles meio que já têm que atender
a preceitos já estabelecidos aí pela esfera governamental. Então, há todo um regimento, há todo um conjuntinho de regras que os programadores eles têm que atender, certo? Eu até que suspeito que eles já recebam meio que o molde, todo o código aí dessa interface, e aí só faço as modificações necessárias para corresponder a a entidade que esse site, digamos assim, vai representar. Então, aí, como a Dimona falou, tem o site da UFRN, que também é uma faculdade pública aqui do nosso estado, do Rio Grande do Norte. E aí vocês conseguem enxergar as mesmas semelhanças, e aí já fica evidente isso que eu falei para vocês. Deixa eu ver o que vocês estão falando. No site da CIS, achei muito legal a interface. Nossa, não conheço essa CIS, Lucas. Se você puder mandar o link, eu mostro aqui para o pessoal. Estão forçando eles a fazer sites feios. Como é que pode? De fato, de fato. Não sei qual a justificativa por trás. Eu somente sei que há essa exigência, esse padrão aí a ser seguido. Deixa eu só abrir aqui o site que o Lucas mandou. Não conheço a CIS. E aí a gente vai ver sobre isso que ele tinha falado. Deixa eu só carregar aqui. Pronto. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, a CIS eu não conheço muito bem o que é. Há 30 anos ajudando varejistas do Brasil a melhorar a gestão dos seus negócios por meio da tecnologia. Legal. Acho que é um sistema voltado a supermercados, atacarejos, franquias, materiais de construção. Legal, legal. Olha aí, pessoal, uma sugestão aí do nosso amigo Lucas, de um site bem organizado, bem estruturado, certo? Acredito que tenha tido algum profissional da área de design que pensou em toda essa interação, certo? É que as coisas estão muito bonitinhas, realmente está muito bonito, gostei demais. Trago outros exemplos, inclusive, nessa aula, de sites interessantes para vocês analisarem. E aí, no decorrer da nossa disciplina, também trago aos montes vários exemplos, então acho que eu vou adicionar esses CIS nas minhas aulas também. Então, obrigado aí, Lucas, pela sugestão, certo? Bem bonito mesmo, muito bonito. Vamos lá, então voltando aqui à nossa discussão, trago agora mais uma lição importante do nosso sábio e velho design de interface. Na verdade, um amigo dele, né? Ele tem vários amigos, várias personalidades icônicas dentro desse universo das interfaces. E qual a lição aqui que fica para esse momento? A maioria das pessoas acredita que user experience é somente encontrar a melhor solução para os seus usuários, mas não é. Olha só que interessante essa afirmação. Quando a gente pensa na experiência do usuário, já meio que associa a busca pela melhor solução para os usuários, mas aí, conforme os ensinamentos do amigo do velho sábio design interfaces, não é bem assim. A UX, ou User Experience, se trata sobre definir o problema que precisa ser resolvido, ou seja, nós temos o porquê, definir para que esse problema precisa ser resolvido, quem, e definir o caminho que deve ser percorrido para resolvê-lo, o como. Então, olhem só que interessante, temos três pontos-chave dentro desse universo da experiência do usuário, porquê, quem e como, que vão pautar como um profissional qualificado nessa área deve muito bem atuar. Beleza? Então vamos nos aprofundar e entender melhor o que o amigo do velho sabe design de interfaces quis dizer aí com seu ensinamento. Então vamos ver agora um pouco mais sobre as disciplinas de UX. Então vamos entender como está composto todo esse universo, certo? Então Dan Saffer, designer de interação e autor do livro Design for Interaction, um livro bastante interessante, ele criou um diagrama que define bem as interseções e as nomenclaturas da área da experiência do usuário, da UX. E aí o grande círculo da User Experience Design engloba uma série de outras disciplinas. Vocês verão, trago essa imagem mais à frente, que a área da experiência do usuário, que é como se fosse um grande círculo, ela é composta
por várias outras áreas, várias outras disciplinas. E aí elas vão desde da arquitetura da informação ao design industrial, passando até pelo design de som. Olha só, gente, que interessante. Temos isso também presente nessa área. E sim, os sons são elementos da experiência do usuário e foram projetados por alguém. Então, está aqui esse diagrama das disciplinas que compõem a UX. E se vocês notarem, olha, ele caracteriza esse círculo enorme aqui em vermelho, no qual eu estou passando o meu ponteiro, certo? O apontador aqui no caso. E se vocês notarem, o que, que nós temos aqui? Olha só, temos os fatores humanos totalmente englobados, porque é óbvio que esses fatores também também são muito interessantes, muito importantes aí na área da experiência do usuário. Temos aqui, olha só, o que é mais importante na nossa disciplina, Human Computer Interaction, ou os preceitos aqui na nossa área, IHC. E aí vocês já deduzem que a área, esse universo das interfaces, não é composto só pelos preceitos da experiência do usuário. Na verdade, a experiência do usuário foi algo que derivou dos preceitos de todo esse basamento. Por quê? Essa discussão sobre as interfaces existe desde muito tempo, desde 1990, se eu não estou enganado, 1989, algo assim do tipo, que eu acho que foi a referência mais antiga que eu vi, mas talvez já tenha se discutido bastante sobre isso há muito tempo. Beleza? E aí engloba o seguinte, que, ok, temos todos os preceitos dessa área, eles podem ser muito bem encarados de forma isolada, entretanto, alguns deles são muito bem aplicados aqui na questão da experiência do usuário, como é o fato aí da usabilidade, porque a usabilidade fez surgir essa experiência do usuário e a própria usabilidade já tinha essa preocupação com a, em, com a já tinha preocupação em se proporcionar a melhor experiência para um usuário, certo? Os conteúdos, ó, texto, vídeo e som, que são elementos muito importantes aí nas nossas interfaces, também estão sendo englobados por essa área. Outra coisa, ó, o design visual, aí, se vocês notarem, ele é quase na sua totalidade englobado, ele tem só uma parcelinha aqui fora, pouca coisa, porque é importante que você também crie interfaces que sejam digamos assim, agradáveis visualmente, você pode ter uma boa interação ali disposta. Entretanto, se as coisas elas não forem tão. Vou usar esse termo, se as coisas não forem bonitas, o que eu não queria, certo? Se você fizer algo feio, se você fizer algo feio, isso vai ter impacto na experiência do usuário. Vocês verão aqui no decorrer da nossa disciplina. Ó, o design do som também está aqui, acho que metade englobado nessa área. Aqui, ó, o design da interação também está quase, digamos assim, acho que 98% está só uma pontinha aqui para fora. Também está todo englobado, porque esse design da interação, digamos assim, que é quase que o primórdio da experiência do usuário, porque você vai ter esses elementos interativos, e esses elementos interativos serão os artefatos com o qual os usuários irão interagir. Então, por isso que é tão importante essa área, beleza? Então, temos tudo isso aqui que é englobado pela área da experiência do usuário. Alguns desses elementos se destacam mais do que os outros, mas a gente vai discutindo tudo isso aqui ao longo da nossa disciplina. Beleza? Ok? Então, olha só, sobre essa questão, é algo que os alunos sempre ficam curiosos, sobre essa questão do design do som, só para vocês verem que interessante. Acho que eu já mostrei, mas vocês já devem ter, vocês visualizam essa imagem e na mente de vocês já vem o sonzinho aí da Netflix. Então dá um. Pronto, ó, já mandaram aí, já mandaram aí no chat. Quem é que não gosta de assistir séries, filmes, qualquer coisa lá na Netflix? Com certeza já se deparou aqui com essa apresentação aí desse sistema, desse serviço de streaming, de filmes, séries, enfim, documentários. E aí ele tem, na verdade, essa telinha inicial, ela começa com esse sonzinho. E isso foi minuciosamente planejado para ficar fixo
na mente de vocês, certo? Outro exemplo, aí pronto, ó, imagens que conseguimos ouvir. De fato, imagens com som, ó. Outro exemplo, para quem gosta desse universo de jogos, já consegue imaginar o som que essa imagem tem por trás. Ó, o Lucas aí disse, vixe. Inclusive, acho que era nesse momento que a gente ficava com o coração na mão, esperando que o CD, o CD não, esperando que o jogo que a gente comprou lá do camelô ele pegasse. Então, a gente ficava ansioso, esperava não ir para aquela telinha vermelha, enfim. Então tá aqui mais uma imagem com som que vocês conseguem não ter somente essa nostalgia, mas também se recordar do som que existe por trás. E aí, mais uma vez, isso foi minuciosamente planejado por profissionais para ser algo que ficasse fixo na mente de vocês. Saudades. Legal. Beleza? Então, ó, são dois exemplos para vocês verem e entenderem melhor como esse design do som ele está configurado. Beleza? Ok? E aí os UX designers, eles trabalham para construir produtos que sejam fáceis de usar, e aí isso já engloba os preceitos aí da usabilidade. Eu falo sobre esses preceitos com maior embasamento mais à frente, as duas aulas anteriores, inclusive a aula que está lá no YouTube que eu gravei, certo? Fiquei devendo, está lá, vocês podem assistir e entender melhor sobre esses preceitos que eu falo. Inclusive a aula que eu gravei eram 5 princípios de design. Sim, não, sim, princípios de design, que são bem interessantes e que vocês irão gostar bastante da discussão, porque vai trazer uma outra visão sobre as interfaces, beleza? Então, os UX designers, vocês acredito que irão se desempenhar esse papel no futuro, vão trabalhar para construir produtos que sejam fáceis de usar. E aí vocês vão implementar os preceitos aí da usabilidade. E aí a intenção de vocês vai ser fazer com que os usuários completem a tarefa desejada em menos tempo, com menos ruído e obstáculos. Esse é o principal objetivo de um UX designer, certo? Ele quer que o usuário faça as coisas mais rápida, ele quer que ele faça as coisas sem interferência e ele quer que o usuário faça as coisas sem encontrar nenhuma dificuldade a ser contornada. Outra coisa, os UX designers também apoiam-se em princípios da psicologia para motivar o usuário e incentivá-lo a seguir adiante. Lembra do que eu disse no comecinho aqui da nossa disciplina, que a área, o universo das interfaces, a IHC, era uma área muito disciplinar e que geralmente nos times de designers nós temos a presença de outros profissionais para darem o seu viés. Aí é exatamente isso uma das principais áreas aqui da experiência do usuário, na verdade, não só da experiência do usuário, mas do universo ao todo das interfaces é a psicologia, porque ela traz coisas muito interessantes, muito importantes para serem aplicadas aqui no universo aí das interfaces. Ok? Pronto, deixa eu só por Emanuel não ficar triste, ele tinha falado só de pagamentos do PicPay também, acaba sendo aí uma imagem com som. Desculpe, Emanuel, não vi na hora, mas falei aqui só para você não se sentir mal. Beleza? Então, vamos prosseguir aqui com a nossa discussão. Então, assim, como muitos de vocês conseguiram imaginar o som por trás daquela imagem lá do PlayStation 2. Então, vocês já tiveram experiência de ficar horas jogando o mesmo jogo. Seja aí no videogame, no celular, no computador. As coisas aqui que estão mais dispostas hoje em dia. E aí os jogos, olha só que interessante. Os jogos são experiências que conseguem equilibrar muito bem a usabilidade e a psicologia, para vocês verem amplamente a aplicabilidade dos preceitos aí da psicologia na área das interfaces, certo? E aí olha só que interessante. As primeiras fases de um jogo, elas são simplificadas para proporcionar o engajamento do usuário. Imagina só, pronto, para quem já conhece Dark Souls, sabe que é um jogo bem difícil, acho que até as primeiras fases são bem conturbadas, e aí esse jogo acaba sendo frustrante, você só joga porque você se sente desafiado a conseguir concluí-lo. Mas os outros jogos,
eles começam com fases fáceis ou com desafios assim digeríveis para os jogadores, e isso é feito de forma intencional, é feito com embasamento na psicologia. Por quê? São nessas primeiras fases, que são fáceis, que o jogador, ele vai conhecer a mecânica e os controles do jogo. E isso está relacionado à usabilidade. Ele vai entender como vai manipular esse jogo para poder jogá-lo de forma adequada e alcançar o seu fim. E ao longo de tudo isso, ele vai vendo várias técnicas motivacionais para fazer com que ele se sinta mais confiante em suas habilidades. Então, nós temos aí a barrinha de progresso, temos alguns objetivos a serem alcançados, temos as conquistas também, que isso é pensado de forma intencional para aprender você cada vez mais aí no jogo. Enfim, certo? Então, eu trago isso só para a gente poder discutir a respeito. E aí, olhem só, um jogo que eu acredito que todos vocês já jogaram. Quem não jogou, eu sinto muito em falar que você não teve infância. Então, tá aqui o GTA San Andreas. GTA San Andreas não, GTA Vice City, desculpa, estava pensando no outro jogo. O GTA Vice City aqui, que com certeza fez vocês gastarem muito dinheiro lá na época das Lan Houses. Eu, particularmente, ia só para jogar esse jogo. E aí, muitos de vocês também devem ter tido raiva com aquela fase do helicóptero, que você tem que colocar as bombinhas, e aí é algo bem difícil, é bem desafiador. Acho que era naquele momento que o filho chorava e a mãe não via. Mas, enfim, não vamos falar do Vice City, óbvio. Vamos falar aqui da psicologia por trás da interface desse jogo. Olhem só que interessante. Você já começa aqui o jogo com o Tommy Vercetti, e aí você sai do carro e aí aparece aqui em cima, ó, uma instrução. Pressione F para entrar ou sair do veículo. Então você já sabe que se apertar essa tecla, você vai sair ou entrar do veículo. E aí, à medida que você vai andando, o jogo vai dizendo para você os comandos. Ah, pressione W para frente, S para trás, A para a esquerda, D para a direita. Ou aperte espaço para pular. Ou pressione o botão esquerdo do mouse para dar um murro em um pedestre. Ou para interagir com outros elementos, enfim. Então, isso foi pensado intencionalmente para fazer com que o jogador ele tivesse esse contato com a mecânica e proporcionada pelo jogo. Isso é algo bem interessante de se analisar. Deixa eu ver aqui o que, que vocês estão falando. Ó, o pessoal levava as folhas de código, realmente tinham vários códigos e pronto. E era educativo demais, realmente. Esse jogo aqui, a gente aprende muita coisa sobre ele, sobre a vida real, né? Mas, enfim, outro exemplo, outra aplicação desses preceitos aí da usabilidade em conjunto com a psicologia, visando proporcionar uma melhor experiência de uso para o usuário. Trago aqui um tutorial do jogo Dying Light, para quem conhece. É um jogo bastante legal de zumbi, que ele mistura parkour com zumbi, e eu acho muito interessante. E quando você começa o jogo, as fases iniciais são simples, certo? Os zumbis, eles são de level baixo, nenhum deles irá te matar. E aí é nesse momento que esse jogo ele vai mostrando os comandos que você deve utilizar para conseguir desempenhar tudo que o personagem pode fazer, certo? E você prosseguir de forma adequada aí na história. Então aqui eu trouxe só um print lá da tela que mostrava como fazer esse parkour, certo? Então você subia aqui na barricada, apertava um tal botão, ou você chegava aqui, corria até a beirada aí desse telhado, apertava o botão e o personagem pulava, enfim, certo? E isso só para vocês verem, olhem só o intervalo de tempo. GTA Vice City, 2002. Eu pensava até que esse jogo era mais antigo, mas é de 2002. E aqui o Dying Light, ó, 2015. Então temos aí um intervalo de 13 anos e que demonstra que isso ainda continua em ativa. Inclusive os jogos mais atuais, um dos últimos que eu joguei, por exemplo, como Resident Evil Village, que saiu este ano, também implementa isso.
E isso, conforme eu já disse, é algo que é minuciosamente planejado, pegando esses preceitos da usabilidade não ia dizer em comunhão, mas em comunhão com a comunicabilidade, que é outro critério de qualidade que a gente fala mais à frente, mas essa comunicabilidade é só o fato de deixar as frases e todas essas instruções mais claras. Pega esses preceitos aí da usabilidade, pega os preceitos aí da psicologia, de deixar as coisas mais fáceis e motivar o jogador, une todos eles, se sintetiza e proporciona a melhor experiência aí de uso para o jogador, certo? Para que o usuário se sinta motivado, se sinta feliz e continue a progredir aí no jogo. World of Warcraft não tem isso, de fato, World of Warcraft não tem, que eu lembro que eu fui tentar jogar esse jogo uma vez, eu saí frustrado, porque eu não sabia muito bem o que era para fazer, eu fiquei meio perdido. Tem como ensinar os jogadores a jogar, né? Não tem para onde correr. De fato, você precisa jogar, precisa ensinar, motivar os seus jogadores para prendê-los aí no, no seu jogo, ok? Vamos lá. E aí, essa mesma regra, por que que eu estou falando de jogos? Nós estamos numa disciplina de jogos, mas os jogos possuem as suas interfaces. Inclusive, eu fiquei devendo para a turma passada, porque não deu tempo, uma aula sobre interfaces de jogos. Acho que eu vou cumprir essa promessa aqui nessa disciplina. A gente tem tempo para isso, então já preparem-se aí que eu trago uma aula sobre as interfaces de jogos, certo? Para vocês poderem conhecer melhor. E aí, essa mesma regrinha aplicada aí nos jogos, de mostrar essas instruções inicialmente, de deixar as coisas mais fáceis, enfim, de motivar o usuário, ela também se aplica nos projetos aos quais você trabalha. Então, websites, aplicativos, serviços digitais, lojas virtuais, enfim, elas buscam, nas suas primeiras interações, fazer com que o usuário não encontre muitas dificuldades. E isso é interessante porque meio que já vem para quebrar aquela questão dos tutoriais, enfim, que são coisas que ninguém gosta. Então, eles meio que buscam direcionar o usuário a fazer algumas tarefas mais fáceis, sem dificuldades. Ou eles mostram inicialmente uma interface que seja simples aí de se usar, ou colocam alguns outros elementos que visam manter esse usuário motivado, certo? Beleza? Então, são essas três perguntinhas aqui que um profissional de UX designer, ele sempre deve se fazer. Então, todo e qualquer projeto no qual você está inserido, se faça essas três perguntas. Como eu posso fazer o meu usuário completar as tarefas sem dificuldades? Como eu posso criar uma interface que seja realmente simples de usar? Como eu posso manter o meu usuário motivado? Sempre pensem a respeito disso quando criarem os projetos de vocês. Ok? Beleza? Vamos agora falar mais sobre esse papel desempenhado por um ex-designer, certo? Vamos conhecer mais sobre esse profissional que é novidade para grande parte de vocês. Então, o ex-designer está presente em agências de publicidade, portais, startups, produtoras digitais e qualquer outra empresa envolvida com desenvolvimento de software. Essas são as áreas de atuação aí de um UX designer. E apesar do nome conter a palavra designer, não necessariamente induz que ele vai ter que fazer uso do Photoshop para criar a aparência final do software. Porque geralmente as pessoas pensam nisso. Quando você chegar aí para sua, eu não vou dizer, acho que pronto, cheguei para sua prima, certo? Que não conhece nada da área de tecnologia. Não vou falar sua mãe, seu pai, porque eles não vão conhecer tanto. Mas cheguei para sua prima, para o seu primo e falar, eu quero ser o UX designer. Qual a primeira associação que eles vão ter? Com certeza eles vão associar algo relacionado ao Photoshop. Eles vão pensar que você vai fazer essas manipulações gráficas, enfim, mas não, não é nada disso. Certo? É só o próprio termo designer que faz essa referência e leva pessoas leigas no assunto a pensarem que envolve isso. Isso, ó, fazer banner, fazer logo, trabalhar na gráfica, né? Pronto, é o que geralmente pensa. Mas não é nada disso. O UX
designer, certo? Ele vai definir como os usuários irão interagir com o produto digital, quais tarefas e em qual ordem realizar. Esse, na verdade, é o principal papel do UX Design. Entender, definir, na verdade, como os usuários vão interagir, quais tarefas e em qual ordem ele vai realizar. Os UX designers, eles surgiram inicialmente como arquitetos da informação. O que o arquiteto da informação fazia? Ele era responsável por organizar o conteúdo de um sistema interativo em menus e desenhar caixinhas cinzas que representavam como a interface funcionará. Ele mesmo estava responsável por criar os wireframes. Wireframes eu falo mais à frente, lá na terceira unidade da nossa disciplina, mas só a título de curiosidade. São visões estáticas do nosso software, da nossa interface. Você vai definir essa visão estática aí da sua interface. Você vai criar o wireframe dela. Ok? Então, isso era o que o arquiteto da informação fazia. Ele organizava todo esse conteúdo informacional, as interações que estavam ali, criava os menuzinhos, enfim. Só que ele só criava isso sem muita preocupação, porque era o papel dele. Ele só estava responsável por fazer isso. E ele não tinha tanta preocupação com a experiência do usuário, se as coisas estavam bem organizadas, se estavam bem classificadas, enfim. Ele estava mais preocupado em criar essa interface e dar esse direcionamento para que o time de desenvolvimento pudesse, enfim, criar o front-end e integrá-lo ao back-end da aplicação. É aquelas caixas que aparecem antes da aplicação carregar totalmente e pronto. Na realidade, era tipo um esboço. Os nossos wireframes eram como se fosse um esboço. Vocês verão isso mais à frente, mas é você criar essa visão estática aí do sistema. Você faz um esboço, um rascunho. É até outro termo mais simples de se entender como o que são os wireframes. Eles meio que são rabisco frames. Ou seja, você está rabiscando como a interface deve ser. É isso que esses arquitetos da informação faziam. E eles tinham conhecimento do que deveria estar disposto ali, de como isso seria programado, como seria integrado ao sistema. Só que ele não tinha essa preocupação com a experiência do usuário. Talvez até tivesse tido a figura de um arquiteto da informação aí no projeto do Cigar, alguém que só pensou no que estaria disposto ali na página inicial do Cigar, alguém que pensou no que estaria disposto na página inicial de uma turma, o que estaria disposto na página inicial da matrícula, quando vocês fazem, enfim, na verdade teve, isso é óbvio, teve alguém preocupado com o que estaria ali disposto. Só que essa preocupação deles não teve em nenhum momento a preocupação também com a experiência que essas interfaces, que esses elementos interativos iriam proporcionar aos usuários. Eles só estavam preocupados em pegar esses elementos interativos, dispô-los em diferentes janelas, organizar tudo. E aí, como o usuário se sentiria com aquilo, se teria muita informação ou outras coisas relacionadas à experiência do usuário foram aí praticamente deixadas de lado, certo? Deixa eu só ver aqui o que o Flávio mandou. Ele mandou um negócio aqui no chat, rapidinho. Então, deixa eu só ver aqui o que o Flávio mandou. Pronto, perfeito, Flávio. É isso. Deixa eu só mostrar aqui para o pessoal. Olha, exatamente isso aqui. Então, isso é o nosso wireframe, certo? A gente vê o que está rabiscando como seria a nossa interface. E se vocês notarem aqui, o exemplo que o Flávio trouxe são os elementos interativos presentes ao monte nas interfaces. Temos aqui um menu, temos aqui uma janelinha de notificação, aqui um botão, aqui outro, aqui a barrinha de pesquisa, aqui o campo para entrada de texto, aqui uma imagem,
Aqui aquele menuzinho, esqueci o termo, mas é como se fosse um menuzinho em grade, algo mais ou menos assim. Aqui a barrinha para rolar a página. Aqui a identificação das páginas ou da listagem de itens, enfim. Então, isso aqui são os nossos wireframes, certo? A gente meio que está rabiscando os elementos que as nossas interfaces aí irão possuir. Pronto, é uma espécie de. Na verdade, não é uma espécie de pré-protótipo. É um protótipo. Pronto, perfeito. Digamos assim que seja uma espécie de pré-protótipo. Nunca utilizei esse termo, mas faz sentido. Porque o protótipo em si ele deve ter algum tipo de interação para ser caracterizado como protótipo. Se não possui essa interação, então é um wireframe. Então a gente pode encarar como uma espécie de pré-protótipo. A gente está só rabiscando as coisas ali e fazendo esse preparo para para colocar algum grau de interação. Pode falar, Edmond. É por isso que quando a gente está fazendo o design do software, a gente chama isso de média fidelidade, né? Porque a gente está só organizando onde é que vai ficar cada coisa do aplicativo do site, né? Pronto, não seria bem o termo de média fidelidade, porque olha só, vamos entender aqui o que está acontecendo. Quando a gente pensa em média fidelidade, temos um protótipo que ainda não é a visão final do software, e esse protótipo ele tem algum grau de interação. Nós estamos utilizando nesse protótipo o wireframes. Os nossos wireframes é só a visão estática do software sem nenhum tipo de interação. Quando a gente já coloca interação, então a gente já classifica dentre esses três tipos de fidelidade. Baixa é quando a gente tem só os rabiscos, as coisas no papel. Média, quando nós temos esses elementos aqui, certo? Que foram criados com algum software, com intermédio de algum software, mas que não representam os elementos finais, afinal, vocês não verão isso aqui no software final, nem verão isso aqui é só como se fosse um molde. E o protótipo de alta, ele já vai pegar a visão exata do software, de como ele vai ficar, a visão do produto final, certo? Então, wireframes é só como se estivesse rabiscando, nós estivéssemos pegando esses elementos que estarão dispostos nesses nossos protótipos, seja de baixa, de média ou de alta fidelidade. E só retomando para fixar na mente de vocês, baixa, quando as coisas são feitas à mão, média, quando a gente já tem algo assim que é criado por intermédio de um software, e alta, quando a gente já tem a visão do produto final. Não é o produto final, o protótipo de alta, mas é tão próximo do produto final que o usuário ele tem a sensação de já estar interagindo com o sistema que ele solicitou, com o sistema final, certo? Beleza? Pronto, é exatamente isso. Então, esses elementos aqui são coisas aí que realmente estarão nos protótipos de média, mas neste momento, isso aqui é como se fosse um wireframe. A gente está só tendo essa visão estática de um software para poder planejar como ele será, como serão feitas as suas interações. Beleza? É nesse sentido. Normalmente, o de média fidelidade é usado para guiar os desenvolvedores. Isso. Na verdade, todos eles, sejam de baixa, de média ou de alta fidelidade, eles vão guiar tanto os desenvolvedores como o usuário. Vão permitir que o usuário tenha uma melhor visão, um melhor entendimento de como vai ficar o software final, certo? A gente vai discutir sobre isso, pessoal, ao longo das nossas aulas, não se preocupem, a gente vai ter vários encontros para isso, mas que bom que vocês já têm que bom que vocês já têm uma breve noção sobre isso. Beleza? Ok. Então, prosseguindo aqui com a nossa discussão, olha, eu tinha até trago o exemplo de um wireframe, eu tinha até me esquecido. Então, aqui, só para vocês visualizarem, essa é uma visão estática do sistema. Aqui eu não tenho nenhum grau de interatividade. Se eu tiver alguma interatividade aqui, sei lá, eu clico nesse elemento aqui. Se eu clicar nesse elemento e ele leva para outro wireframe, então isso já vai caracterizá-lo como um protótipo. Neste caso, um protótipo aí de média fidelidade, porque as coisas foram feitas por intermédio de um software, mas não representam o produto final.
Eles têm essa visão aqui, é tanto que não tem cores, não tem imagens, não tem informações, é só o molde. Se eu tivesse esses elementos, essas fotos, essas cores, tudo isso então já se caracterizaria como um protótipo de alta fidelidade. Beleza? Então, o wireframe aí, para vocês já fixarem muito bem o que é esse termo, representa isso, essa nossa visão estática de uma interface. Beleza? Aí vocês podem fazer isso à mão, podem fazer isso com intermédio de algum software, enfim. À medida que os softwares foram se tornando mais complexos, o papel do UX designer passou a ser mais estratégico. É tanto que o UX designer ele acaba tendo muita participação, ele acaba participando com bastante frequência nas etapas do desenvolvimento do software, ou seja, ele não vai estar só pautado ali ao designer, não, ele vai ter contato com os clientes, vai ter contato com os desenvolvedores, vai ter contato com o gerente de projetos, enfim. Por quê? É importante para esse profissional que ele tenha o pensamento estratégico e o pensamento prático. Ou seja, o pensamento estratégico vai ser útil para ele planejar um produto digital. O pensamento prático vai ser útil para ele desenhar esse produto digital, certo? Isso que é bastante interessante. Então é importante que vocês já tenham em mente, caso queiram seguir carreira nessa área, que o próprio meio de inserção do UX design faz com que ele pense de forma estratégica e faz com que ele pense de forma prática. Estratégica para planejar todo esse produto digital, as interações, os seus impactos, como o usuário se sentirá, e pensamento prático para ele conseguir colocar isso em prática, conseguir tirar essas ideias, esse planejamento da mente e do papel e torná-lo algo tangível para o usuário. No dia a dia, o UX Design ele vai trabalhar desenhando estruturas de sistemas interativos. Isso é algo nítido. Se você for seguir carreira, você vai estar sempre desenhando, prototipando essas interfaces. Só que você não vai definir a identidade visual do produto, certo? Como, por exemplo, você não vai definir se o botão será azul, vermelho, retangular ou arredondado, certo? E aí, se um UX designer ele não define essa identidade visual de um software, acho que isso deve ter sido até bem chocante para vocês. Oxe, como assim? Como é que ele não define essa identidade visual? Então, o que ele faz? Vamos aqui juntos descobrir. Ele vai definir as questões estratégicas relacionadas a esse software, certo? Olha só. Então, temos aqui, ó, por exemplo, vamos analisar essa interface, vamos pensar agora como um UX designer. Então, estamos aqui analisando a interface do PJE, beleza? E vamos pensar aqui sobre algumas coisas interessantes a essa interface. Então, o primeiro questionamento que o UX designer se faz. Por que esse botão existe? Ou, qual a importância desse botão neste contexto? Esse botão aqui, pesquisar. O botão ele é a ação primária ou secundária que o usuário pode realizar neste momento? Ou seja, a primeira coisa que ele vai executar aqui ou a segunda coisa que ele executa? Porque tá meio que sendo... meio que outra ação precisa ser desempenhada para que ele possa executar esse botão aqui, pesquisar. Ou ele também pode perguntar, beleza, para onde o usuário será levado quando ele clicar nesse botão? Ou ainda, o botão ele é sempre ativo ou só é ativado após preencher algum campo específico aqui nesse formulário? Ou ainda, o tamanho do botão ele é adequado para interfaces desktop e mobile? Esses são os pontos de análise para o UX Designer. É assim que um UX Designer pensa. Ele vê os elementos interativos e se faz esse questionamento. Tenta entender a relevância desses elementos, se faz todos esses questionamentos, faz todo o estudo por trás e entende o porquê desse elemento interativo estar disposto aqui. E aí a lista de pontos de análise para o UX Design é extensa, ele tem muita coisa a ser pensada, porque ele está preocupado com essa experiência do usuário. Então ele tem que entender por que as coisas ali estão dispostas, como estão dispostas, as suas utilidades, os seus impactos, enfim. E aí algumas dessas decisões não são feitas somente pelo UX Designer, mas sim em conjunto com outros profissionais, ou seja,
ele vai pensar a respeito disso, vai tomar certas decisões, consultando tanto os programadores, em especial o front-end, que são os programadores que estarão responsáveis por criar essas interfaces, e aí ele vai se questionar se isso é possível, se é tão dificultoso, enfim, vai consultar também gerentes de projetos, que são as pessoas nas quais ele deve reportar todo o seu andamento, vai consultar os analistas de requisitos, porque o analista de requisitos e o UX designers caminham lado a lado, e demais envolvidos aí no processo de desenvolvimento desse software. Beleza? E aí o UX designer, ele meio que é um camaleão dentro do time de desenvolvimento, porque ele está meio que se adaptando a diferentes contextos. Ele está preocupado com essa experiência do usuário. Então, ele precisa se adequar a esses diferentes contextos. Ou seja, ele vai precisar falar a língua do programador front-end, em conhecer os jargões dos designers, ele vai entender um pouco de cada disciplina que compõe a UX, e essencialmente ele vai ter esse conhecimento sobre as pessoas. Então, por isso que o UX designer ele é tido como um camaleão dentro do time de desenvolvimento. Vai se adaptando a diferentes contextos, vai conversando com diferentes departamentos aí de toda essa empresa, toda essa equipe de desenvolvimento, e vai desempenhando o seu papel. Deixa eu ver aqui o que falaram. Eu buguei aqui. No caso, quem escolhe a cor do botão? Calma aí, ó. Já estão dando spoiler. Já estão dando spoiler. Beleza? Então, entra agora um questionamento. Será que qualquer um pode ser o UX designer? Antes aí de responder essa pergunta do Emanuel, vamos pensar aqui, olha só. Mais um ensinamento aí do nosso amigo do velho, do amigo do velho sábio design interfaces. Eu já tive um pouco de problema em entender o que um UX designer faz de verdade. Acho que isso ainda está meio cabuloso na mente de vocês, principalmente depois da afirmação que eu fiz. Certo? Ó, o Emanuel já até mandou uma pergunta e ele está meio que encucado com isso. Eu já tive um pouco de problema em entender o que o UX designer faz de verdade. E eu continuo chegando sempre à mesma conclusão. Um User Experience Designer, já que o UX Designer é como se fosse a sigla e tudo isso, não faz nada de especial. Ele é só um designer. Todos os produtos têm uma experiência do usuário, e essa experiência não é explicitamente desenhada, é um subproduto de se desenhar uma interface, certo? Então, aí, mais um ensinamento importante que vai pautar aqui essa nossa discussão. Então, o que foi dito, aí ela vai diretamente ao ponto. Olha só, qualquer profissional que contribua para a construção de uma interface que será usada por pessoas é um UX designer. Olha só que interessante. Qualquer pessoa que contribua para a construção de uma interface que será usada por pessoas é um UX designer. Mais uma vez, para fixar na mente de vocês, para vocês não esquecerem. Qualquer pessoa que contribua para a construção de uma interface que será usada por os usuários é um UX designer, certo? E aí, qual a necessidade, então, de se ter a figura de um UX designer, sendo que qualquer pessoa que contribua para a construção de interface será usada por pessoas é um UX designer? Qual a necessidade disso? Alguém que consegue imaginar uma resposta para essa pergunta? Que me digam aí o que está passando na mente de vocês neste momento. O que vocês acham? Qual é a necessidade de se ter, então, esse UX design, sendo que qualquer pessoa pode desempenhar esse papel? Responda aí rapidinho no chat, ou então ligue o microfone, enfim. Se alguém tiver alguma noção. Eu acho que é só uma divisão de tarefas mesmo. Isso, é sempre importante, né? Ter essa delegação de tarefas para as pessoas que estão presentes aí no time de desenvolvimento. Flávio falou o seguinte, acho que é uma soma de esforços, tem que ter alguém que manje isso, para poder guiar os outros. De fato, como tu disse, é uma delegação aí de tarefas. Certo? Então, essa figura do UX designer, ele surge para defender os interesses do usuário. E aí é por isso, por isso que a sua existência é o remédio para um problema comum. Qual o problema mais comum que nós encontramos? Desenvolver software não focado em necessidades reais de pessoas reais. Esse é um problema muito comum. As pessoas acabam adotando aquela abordagem de dentro para fora,
acham que as pessoas, o que é externo, tem que se adequar ao seu software. Não é bem assim. O seu software que tem que se adequar a esse mundo externo. Então é por isso que a figura de um UX designer, a pessoa que pensa a respeito desses elementos interativos, das interfaces, enfim, é por isso que é importante ter a existência desse camarada. Então, uma interface linda, com cores marcantes e bom gosto visual, não é útil se não resolve aquilo que os usuários querem resolver ao usá-la. Olha só que interessante, você tem a coisa mais linda, a interface mais maravilhosa. Todo mundo olha sua interface e diz: nossa, meu Deus, que interface linda. Eu quero essa interface. E aí, essa interface ela está sendo utilizada em um contexto no qual os usuários não conseguem alcançar o seu objetivo. E aí entra o questionamento, beleza, qual a utilidade dessa interface linda? Sendo que quando o usuário utiliza aquilo, ele não está alcançando os seus objetivos, ou então o que foi ali estruturado não é tão útil para o usuário. Qual a utilidade disso? Nenhuma. Você acabou criando algo muito bonito que não teve utilidade. Pelo que entendi, é porque o X vai dizer para o que serve cada botão. De fato, tá aqui o que o nosso amigo Emanuel disse, certo? A gente vai ter a figura desse UX design para dizer os porquês. Ele precisa dizer o porquê e criar essa utilidade para uma interface. Como eu disse anteriormente, ele não vai ditar as cores dos botões, os elementos aí da interface, não. O UX designer, designer da experiência do usuário, está preocupado em como o usuário vai se sentir utilizando aquela interface, certo? Já começa a fazer sentido, acredito eu, na mente de vocês o porquê de eu ter feito aquela afirmação tão forte. Porque o UX designer não está preocupado em dar essa identidade visual aos elementos aí na interface. Ele está mais preocupado em entender o porquê e proporcionar e dar, na verdade, utilidade a esses elementos para o usuário. Era melhor um feio que resolvesse o problema. Pode ser, Flávio, pode ser. Beleza? E aí, antes de responder esse questionamento de vocês, vamos falar um pouco sobre o papel aí do UX Design, na verdade sobre a área do UX Design aqui no Brasil, certo? Então, essa área de UX Design, ela está bastante aquecida. Há várias vagas para profissionais qualificados. E aí você pode encontrar facilmente essas vagas no LinkedIn ou no Facebook. E aí no Facebook, para quem tiver curiosidade, tem um grupo bem famoso chamado X Jobs Brasil. Eu deixei até aqui o link, certo? Que ele posta várias vagas para os usuários. Para os usuários, para a comunidade, certo? Desse grupo. E aí eu trago aqui para vocês algumas dessas vagas. Então, olha só, aqui lá no dia 11 de março, certo? Essas vagas são um pouquinho antigas, mas com certeza se vocês entrarem hoje, vocês verão que tem várias vagas lá à procura de profissionais qualificados. Então, olha só, pessoal. Bom dia, pessoal. Estamos com vaga para o UX Designer, júnior ou pleno, no time de UX Designer da Totivis Tech. Beleza. O UX Designer, vocês já imaginam o que esse profissional vai fazer. Vaga de UX Designer. Bom dia, galera. Mais uma oportunidade para o UX nas Sapiens. Beleza. Você já imagina aqui. Só que olha só o que tem aqui nessa imagem. Aqui eles colocaram vaga UX Designer. Entretanto, aqui na imagem nós temos o UX barra UI Designer. Ô, professor, peraí, o que é o UI? Vamos lá, falo já para vocês. Outra vaga aqui, olha só. Ei, você, UX, estamos com vaga aberta, corre aqui. E eles mostram várias competências que esse profissional deve ter, inclusive com design, prévia experiência com projetos digitais como designer UX/UI. Opa, calma aí, de novo esse termo, professor. Vamos lá, trago mais vagas, ó. Uma vaga aqui de UX designer. Você sempre quis trabalhar com marcas, então traz aqui, beleza. Outra vaga que está contratando. Outras aqui, olha só. UX/UI designer, seja pleno ou sênior. Aí que eles dizem todas as competências que ele deve ter. Oi, pessoal, bom dia. Mais uma aqui, ó. Estamos com duas vagas na Edify Education, uma para o UX Researcher
e uma para o X/Y Designer. Ô, professor, calma aí. A gente estava falando sobre o X Designer. Agora você está falando sobre o X/Y Designer e o X Researcher. Oxe, o que é isso? Vamos lá, deixa eu mostrar todas essas vagas. Mais uma aqui, ó. Vaga para o X/Y. Oh, meu Deus, de novo esse termo. Mais umas aqui, ó. O X/Y Designer Pleno. Outra aqui. Estamos com uma vaga para o X/Y Designer Pleno. Mais uma aqui, pessoal, ó. O X/Y Designer. E essa aqui eu achei muito interessante, só fazendo uma quebra, que eles colocaram aqui um if e um else, certo? Então, if, se você gosta de desafios, gosta de novas tecnologias, é fora da curva, então você é a pessoa certa para a vaga, senão eles dão um agradecimento. Achei bem interessante isso, certo? E que só minha cortina abriu, então desculpem essa claridade no meu quarto, assim, repentinamente. Acho que foi até um sinal divino, porque agora eu vou finalmente responder a dúvida aí de vocês, certo? Vocês viram que essas vagas, elas têm em comum a procura por um profissional do tipo UX/Y designer. Mas o que que um Y designer faz, afinal? Ou então, o que que o X researcher faz, afinal? Enfim, olha só, a área da UX, da experiência de usuário, ela é dividida por várias outras sub-áreas. Ela não consiste somente no UX designer, que é o termo mais popularmente conhecido. Sempre que alguém falar UX designer, ou ela está se referindo erroneamente ao termo, ou ela está meio que remetendo ao profissional que está somente preocupado com as experiências do usuário. Como eu disse anteriormente, o UX designer, somente o UX designer, ele não está preocupado com a identidade visual do software, certo? Ou ele não está preocupado com as cores, nada disso. Ele só está preocupado com a experiência do usuário. Por quê? O UI designer, que é User Interface Designer, ele sim está preocupado com essa identidade visual. E aí é por isso que a maioria das vagas elas procuram por um profissional que tenha essas duas competências, que seja uma pessoa que tenha esse conhecimento técnico para gerir muito bem os elementos em uma interface, certo? E fazer todos aqueles questionamentos, entender todos aqueles pormenores e buscar proporcionar a melhor experiência para o usuário. E também querem que esse mesmo profissional seja competente ao ponto de criar uma interface bonita, de dar essa identidade visual, de criar algo agradável assim visualmente, que aí já é competência do User Interface Designer. Então, é por isso que hoje em dia, os profissionais, o time de design, digamos assim, são compostos quase que maioritariamente por UX/UI designers, ou seja, pessoas que têm esse conhecimento técnico para entender sobre tudo isso e pessoas que vão criar essa identidade visual, certo? Então tá até aqui os dois termos, ó, o UX designer, que é o User Experience Designer, e o UI, que é User Interface Designer, beleza? Outra coisa, temos outros elementos aqui, ó, como o IA, que é o arquiteto da informação, o User Research, o Voice Interface Designer, aqui o Product Designer, o Interaction Design, enfim. E aí vamos agora falar sobre cada uma dessas áreas e vocês, enfim, entenderem a utilidade de todas elas, certo? Só fechar aqui a minha cortina rapidinho. Pronto. É uma claridade muito forte aqui para mim. E foi intencional, foi na hora que eu tirei a dúvida aí de todo mundo que a cortina que abriu e o quarto ficou bem claro. Então, agora sim, Emanuel, sua pergunta aí de 13 minutos atrás foi respondida. Quem escolhe a cor do botão vai ser o UI designer, porque ele é quem vai dar essa identidade visual. Beleza? Deixa eu só ver aqui o que vocês estão falando. Ó. Vamos sair dessa disciplina direto para o emprego. Amém, de fato, pessoal. Só voltando aqui, ó, mostrei várias vagas para vocês. Tem aos montes. Inclusive, dois amigos meus trabalham remotamente, certo?
Na verdade, um deles, porque a outra, ela quis ir lá para a sede da empresa, mas um amigo meu trabalha nessa mesma empresa e aí trabalha de forma remota. Então, vocês têm essa possibilidade também de trabalhar de casa com empresas de toda a localidade aí do Brasil. E aí, vagas, ó, como vocês podem ver, não faltam, e os salários são muito bons, certo? Então, para quem quiser seguir carreira nessa área, o momento para conhecer mais sobre ela é este, certo? Então, se aprofundem, se dediquem aí na disciplina, porque é uma área bastante emergente. Beleza? Ó, o Felipe aí disse que era um sinal. Pronto, ó, Débora. Pronto, Débora. Certo? Então, realmente, ó, para quem já conhece, Débora Assunção, ela trabalha nessa área, uma grande UX designer, tem uma admiração enorme por ela, e aí ela trabalha nisso, certo? Ela gosta bastante disso e hoje desempenha um papel maravilhoso, certo? Então tá aí uma grande referência do nosso campus de que hoje está trabalhando em uma empresa bastante consagrada. Beleza? Pronto, ok. Então, continuando aqui com a nossa discussão, vamos falar agora sobre essas outras áreas aí da User Experience, certo? Para vocês entenderem mais sobre esse universo. Então, por ser uma área bastante ampla, alguns UX designers, que esse papel primordial, acabam assumindo funções mais específicas à medida que avançam em sua carreira. Que é o que eu disse para vocês. O X barra UI designer é como se fosse um UX designer com a qualificação voltada a essa parte da interface, a criar essa identidade visual aí da interface, beleza? E aí cabe a você escolher um campo que tenha mais familiaridade e se especializar. Como eu mostrei lá na imagem, existem vários. É bem difícil mesmo que você atue só como UX designer, que você só pense nesses elementos de forma estratégica, enfim, é bem difícil que você desempenhe essa função. Geralmente o UX designer ele acaba desempenhando outras funções secundárias. A mais comum é a função aí voltada a criar essa identidade visual, que nada mais é do que o User Interface Designer, certo? E aí eu apresento aqui essas diferentes áreas só para vocês terem um conhecimento sobre elas. Então, a área da informação da arquitetura, Information Architecture, desculpe, ela teve raiz aí na biblioteconomia, e ela busca organizar as informações de forma que possam ser facilmente acessadas pelos usuários, realiza estudos sobre quais tipos de informações são adequadas, e aí faz uma análise da ordenação, agrupamento, organização de itens dentro aí da estrutura do sistema, certo? Era até o que fez pautar esse papel aí, que na verdade era o que os UX designers desempenhavam antigamente, mas sem ter essa preocupação voltada para a experiência do usuário, certo? Porque, como você já consegue entender, ele está mais preocupado em fazer esse agrupamento, em ordenar, em organizar os elementos e os elementos interativos na interface, enfim, certo? Só que não está tão preocupado com essa experiência que o usuário vai ter. Porque essa experiência que o usuário vai ter, essa preocupação, é algo exclusivo do UX Designer, certo? Outra área, o UX Research. Ele busca fazer o entendimento do público-alvo do sistema e ele vai fazer análise das motivações que levam o usuário a utilizar o produto, vai estudar suas necessidades, anseios, motivações e vai se perguntar como os resultados desses estudos vão influenciar as decisões do design. Então, ele vai estar sempre fazendo pesquisas com os usuários para entender como o pessoal vai utilizar esse sistema, como esse sistema vai ser útil para eles, quais são as necessidades, os anseios, as motivações que eles teriam utilizando esse sistema, certo? O designer da interação, ou Interaction Designer, que é a sigla, ó, ID, certo? Eu até esqueci de enfatizar que geralmente vocês verão essas siglas, ó. IA Designer é o designer voltado para a arquitetura da informação. O R Designer, que inclusive tinha até uma vaga lá para isso, certo? Que era o X Research, enfim, que está voltado ao profissional que vai buscar entender sobre esse público. Ele já vai tendo contato direto e vai criando as necessidades que o software deve prover, beleza? O design da interação, ele já vai buscar entender e definir o comportamento das interfaces quando o usuário interage com ela. Como vocês conseguem já deduzir, ele já está preocupado com a interação. E ele vai estar sempre se perguntando, beleza,
qual ação vai ser desempenhada com clique de determinado botão, ou qual a quantidade exata de informação que o usuário necessita para desempenhar a tarefa naquele momento, ou como a interface pode ser usada para criar narrativa na experiência do usuário. Enfim, está mais preocupado com as interações, com o design das interações aí desse sistema, certo? O user interface, que é o mais comum, ela meio que já está preocupada com os elementos relacionados à interface gráfica, certo? É ele quem vai dar essa identidade visual a esse software, esse sistema, certo? E ele vai desenvolver wireframes, protótipos, seja de baixa, média ou alta fidelidade, e ele vai delimitar, na maioria dos casos, a aparência do produto de software ser desenvolvido. Isso já é uma competência dele, ok? E aí é bem comum encontrar vagas de emprego à procura de UX/UI designers, como eu já mostrei para vocês, certo? Por quê? O UX designer ele vai planejar como o usuário vai se sentir ao utilizar determinada interface, suas experiências, emoções. Já o UI designer vai definir essa interface. Então, o UX designer é como se fosse a mente, vai ter todo esse planejamento, o UI designer é como se fosse as mãos, vai criar tudo aí o que foi planejado, certo? E aí, geralmente, um designer qualificado, preparado para o mercado de trabalho, que é o que o mercado de trabalho mais exige, é capaz de desempenhar esses dois papéis. Então, ele vai ter esse conhecimento técnico e esse conhecimento prático, certo? É até um pensamento que eu tinha falado alguns slides atrás para vocês, que o UX designer ele deve ter esse pensamento estratégico e o pensamento prático. O pensamento estratégico já é competência do UX designer, pensamento prático já é competência aí do UI designer, beleza? E aí, só para finalizar aqui essa nossa aula, então, sempre que vocês pensarem no UI design, certo? Nessa interface, encarem ela como uma ponte entre a experiência do usuário, essa área aí tão amplamente difundida, e o usuário. Então, a UI design tem uma relevância gigantesca. Acredito que é a segunda área a segunda área importante dentre todas essas que eu mostrei, porque a primeira é a profissional de UX designer, a segunda é o UI designer, que é ele que vai criar essa interface, porque ela vai ser justamente a ponte entre o usuário e os preceitos aí que regem essa área da experiência do usuário. Deixa eu só ver aqui o que mandaram. Então, o X você precisa desses botões. O Y vamos organizar e pintar. Perfeito. Perfeito. É exatamente isso, Emanuel. Ok? Então, no escopo dessa disciplina, para vocês já ficarem por dentro, o foco vai ser direcionado ao preparo de UX/UI designers. Então, vocês terão todo esse conhecimento teórico e também terão conhecimento prático. Vou ensinar vocês a criar interfaces, a manipularem os softwares que são exigidos aí pelo mercado de trabalho, beleza? E aí, claro, isso é competência mais lá para frente da nossa disciplina. Estou preparando vocês. Como eu disse, essa aula foi uma introdução à área da experiência do usuário, para que vocês possam entender o que é isso que as pessoas falam tanto e o mercado procura massivamente por profissionais dessa área, beleza? Então, ó, que bom que vocês gostaram e espero que estejam animados com essa disciplina, certo? Então, como conclusões aí da nossa aula, enfim, acabamos, já são 3h32, já estou passando um pouquinho do tempo. Não, estou quase no tempo, na verdade. Então, hoje nós tivemos aí um entendimento dessa área inovadora, e acho que, enfim, vocês sabem o que é o UX. Vocês podem chegar, assim que acabar a aula, e falar, olha, mãe, não, pronto, você vai falar, mãe, eu já aprendi o que é o UX. Aí você vai lá e explica para ela sobre o que é esse universo. Ou então, quando vocês ouvirem novamente esse termo, já vão entender muito bem o que ele simboliza, certo? E nós fizemos o estudo das disciplinas que compõem o UX. Vocês viram que nós temos várias áreas, como, por exemplo, aqui acho que vocês mais ficaram chocados, que é a área do design do som, que vocês viram aquelas imagens com sons, enfim, isso também é algo bem interessante. Vocês viram o que um UX designer faz, quais são as suas competências, viram o mercado de trabalho no UX, e aí foi através desse mercado de trabalho que ficou evidente que
as vagas procuram profissionais qualificados em UX/UI, certo? E aí vocês entenderam sobre essas diferentes áreas, em especial essas duas que são tão exigidas aí pelo mercado, e discutimos um pouquinho mais sobre quem é o UX/UI designer. Então, a partir de hoje, neste momento, vou já utilizar esse termo, UX/UI designer. Se em algum momento eu utilizar só o UX designer, faça um favor de me corrigir, porque eu não estou me referindo só a esse profissional que vai pensar sobre esses elementos interativos. Não, eu vou estar sempre me referindo ao profissional que vai além disso, que vai pensar e que também vai criar esses elementos, vai deixar as coisas aí tangíveis para o usuário. Ok? Beleza? Então tá aqui a referência que eu utilizei. Esse livro é muito massa aí de introdução em boas práticas em UX design, certo? É algo bem interessante aqui para essa discussão. Então, obrigado aí a todos pela atenção. Dúvidas podem mandar lá no Discord. Então, espero que a aula tenha sido esclarecedora. Espero que, enfim, vocês tenham entendido o que é o UX, o que é isso que as pessoas falam tanto. E, ok. Então, estão todos aí liberados. Ah, pronto. Que bom que vocês gostaram da aula. O Emanuel falou aula top demais, foi top. Então, que bom, pessoal. Fico feliz. E aí, não esqueçam de assistir a aula que eu gravei, certo? Eu vou até colocar uma notícia lá no SIGA para que vocês não deixem de ver essa aula, certo? Então, valeu. Que bom que vocês gostaram. Que massa. E é isso. Pronto. Ah, pessoal, sobre a palestra, certo? Deixa eu só encerrar aqui a aula e eu vou dar aqui alguns avisos para vocês. Então, deixa eu só encerrar aqui a aula para a gravação, senão isso vai ficar gravado. Então, é só isso. Valeu, tchau, tchau. Só para deixar aqui essa minha